Fala galera, boa tarde, bom dia, boa noite. Eu não sei qual momento vocês vão ver esse vídeo. O propósito desse vídeo aqui é ensinar vocês a utilizarem o básico do Excel. Não é nada extraordinário. E para começar os nossos trabalhos aqui, a gente precisa partir de algum lugar. Então, estou criando aqui uma planilha de controle de gastos mensais básica, beleza? Básica. Eu coloquei aqui uma linha para salário, uma linha na coluna A, despesas, os meses do ano, e aqui alguns gastos fictícios, né? Salário fictício, gastos fictícios também. E com base nessa planilha aqui, a gente vai passar por algumas fórmulas no Excel básica e algumas formatações básicas também de condicionais, ok? Então vamos lá. Para começar aqui, você pode ter muito mais linhas, ok? Vou trabalhar aqui com 39 linhas para lançamento de gastos fixos, mas você pode fazer essa planilha do tamanho que você quiser. Eu vou selecionar essa área aqui de despesas até a linha 39 no mês de dezembro para inserir aqui como tabela. Por que eu gosto de fazer assim? Porque eu acho mais tranquilo de trabalhar. E a tabela também tem uma função bacana, que é ela repetir a sua fórmula depois que você setou ela nas primeiras linhas aqui. Então, para começo de conversa, é, eu vou já partir aqui para um cálculo, né? Que é, para quem não sabe, soma. Como é que a gente faz soma no Excel? Soma, você começa a escrever soma, ele literalmente aparece a palavra soma para você. Você dá um tab no seu teclado e aí ele já está pedindo para você selecionar os números que é para somar. No caso aqui, eu vou selecionar da linha 6 e puxar para baixo até o final, até a linha 39. Ele vai somar tudo que está nessa linha para mim. Ok, deu R$ 7.309 aqui. Eu vou agora, com a cruzinha preta, puxar para o lado, ele vai calcular os gastos por mês aqui para mim. O que é o que sobra? O que sobra é subtração. Eu poderia escrever aqui subtração, mas como são só dois itens, eu vou fazer o que? Eu vou pegar o valor do meu salário menos o total de despesas. Ele vai me dar aqui o excedente do meu salário e eu só vou puxar para a direita aqui também. Ok, o basicão da minha tabela já está pronto. Por que eu gosto sempre de deixar algumas linhas, principalmente se você estiver trabalhando com alguma coisa no seu trabalho? Trabalhando com alguma coisa no seu trabalho é redundância, né? Mas se você estiver no seu trabalho, é sempre bom deixar algumas linhas em branco no início, porque você pode utilizar isso aqui depois para criar botões para macro, ou no caso nosso aqui, criar um mini dashboardzinho, ok? Que é o salário médio? Por que eu, na minha planilha pessoal, tem isso aqui? Eu trabalhei muito tempo recebendo por hora, então meu salário era variável. O seu salário pode ser fixo aqui, mas se ele for variável, é interessante você ter aqui o cálculo do seu salário médio, beleza? Então, o que seria o seu salário médio? A soma de todos os seus salários aqui, ó, ok? Fecha o parênteses e dividido por 12 meses do ano. No caso aqui está fixo, mas você poderia receber salários variáveis aí na sua família, salários variáveis. No final do ano tem um 13º, dobrado aqui. Então a própria planilha já te fala que foi seu salário médio aqui do ano. Antenor, eu quero saber qual foi a soma total do ano. Você simplesmente tira esse dividido por 12 aqui, ó. Eu quero saber o que eu recebi no ano aqui, ó. Foi 154 mil. Então não seria salário médio, seria salário total. Ok? Vou dar um Ctrl Z aqui. Beleza. Gasto máximo no cartão. Isso aqui é pessoal. É, cada um pode determinar aí qual é o valor máximo aceitável de gasto de cartão na família. Vou colocar aqui um valor simbólico, R$ 2.000, ok?
e depois a gente vai trabalhar em cima disso aqui. Meta de investimento anual. É importante todos nós termos uma reserva, certo? É, e aqui você pode começar o ano com uma meta. Inclusive você pode fazer várias outras metas aqui, e é o que eu vou mostrar para vocês aqui depois. Meta de investimento anual, ok. Vou colocar aqui 20 mil reais no ano. E aqui eu vou colocar aqui para ele procurar, para ele somar, ok? Os investimentos realizados. Então, no caso aqui, 24 mil. Só que, como vocês podem ver aqui, a gente tem algumas limitações, né? Uh, Primeiro, que essa planilha pode ser utilizada por várias pessoas. Se você está em família, uh, a pessoa pode setar coisas diferentes em posições diferentes aqui. Ó. Eu estou com o Spotify aqui em cima, eu estou com o Spotify aqui embaixo. Isso não é bacana. Isso não é bacana. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que limitar o que as pessoas podem colocar aqui no meu no meu na minha planilha. Ok, se vocês virem aqui, ó, eu já estou com algumas coisas limitadas aqui, certo? Se você vier aqui, ó, em dados, validação de dados, já está me falando aqui de onde é a fonte dessas palavras que estão aqui. Sempre que você estiver trabalhando com uma planilha que várias pessoas utilizam e você estiver gerando relatórios a partir dessa planilha, é sempre interessante você ter limitação de escrita desses dados aqui, porque se o Excel é burro assim como o computador, e se tiver alguma escrita diferente na hora de você fazer os cálculos, na hora de você fazer um Power BI, o Excel vai entender como variáveis diferentes. Então aqui, ó, eu limitei. Como que eu fiz isso? Clica na célula. No caso aqui eu vou selecionar todas essas células aqui para baixo, ó. Validação de dados, coloco lista, fonte, setup. E aqui uma dica para vocês é: sempre coloquem mais dados do que você está usando. Estou usando 14 linhas, mas daqui 10 dias vai vir um fulaninho colocar mais 10 itens aqui. Se eu estiver colocando só até a linha 14, não vai aparecer para ele selecionar, ele vai vir reclamar com você. Então coloca sempre coisa a mais. Dá um ok. Agora sempre que eu for selecionar, eu tenho aqui uma quantidade limitada, ninguém vai escrever coisa diferente. Beleza? Interessante, né? Bacana. É... Só que essa planilha está muito simples, ok? Eu só tenho aqui limitação de despesa máxima e tal. Uh, eu posso fazer alguns melhoramentos aqui, né? Como é que eu faço isso? Eu posso fazer formatações condicionais. E para isso, tem algumas maneiras de eu trabalhar, certo? Eu posso criar colunas auxiliares, através de colunas auxiliares, ou eu posso colocar condomínio aqui, ou eu posso simplesmente utilizar a formatação condicional para fazer uma verificação, beleza? Então eu estou aqui com uma condição, por exemplo, eu quero limitar a quantidade de gasto no meu cartão, ok? Bom, antes de começar com essa, vamos fazer aqui do investimento anual, beleza? Eu não vou fazer desse aqui não, senão vai ficar ruim. Então aqui, ó, eu posso criar a seguinte condição, ó. Vamos fazer uma condicional simples aqui. Formatação condicional é maior que. Se eu simplesmente apertar aqui OK, ele vai simplesmente definir
o valor em vermelho e o texto em vermelho. Mas eu posso aqui, ó, fazer com que essa célula de investimento anual seja dependente de outra célula. No caso, eu defini que a meta de investimento do ano seria a F1. Então eu coloco aqui a F1. Se for maior que a F1, o que ele vai fazer? Ele vai colocar verde. Eu vou personalizar. Não gostei do formato que eles colocaram lá. Vou colocar esse verde aqui. A fonte eu vou deixar a mesma e vou dar um OK aqui. Então, se for maior que F1, vai ficar verde. Beleza. Mas e se for menor? Se for menor que F1, se for menor, eu vou querer que ele seja vermelho mesmo. Dou um OK. Então, ó, nesse caso, eu estou somando B12 a M12. Ó. Então, se eu colocar aqui 0, 0, 0. Então, se eu estiver investindo um valor menor do que 20 mil no ano, o Excel vai colorir ali, me informar que eu não bati a minha meta do ano. Beleza? Eu posso aqui, inclusive, criar em meta mensal. E por aí vai. Vou fazer aqui com o cartão depois para vocês verem, mas vocês podem fazer isso aqui com investimento mensal. Vou colocar a meta mensal aqui de investimento. Ok. Uh, tem uma limitação aqui, né? E a limitação é a seguinte. Quando eu coloco aqui B12 a M12, eu estou definindo que aquela é a posição do investimento e ninguém pode alterar aquilo ali. Só que a gente sabe que se mais de uma pessoa utilizar, ou se você esquecer, futuramente você vai estar em problemas. A planilha não vai funcionar corretamente para você. Como é que eu contorno isso? Eu posso fazer com que o Excel procure uh, pela palavra investimento realizado. Beleza? Então, como é que eu faço isso? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou somar se o investimento for tal. Beleza? Então, vamos lá. Como é que eu faria isso? Eu faria da seguinte forma. Então vamos lá. Vocês podem fazer isso aqui via coluna auxiliar. Como é que seria isso? No caso aqui, eu posso procurar simplesmente por uma palavra específica. Por exemplo, aqui eu vou colocar igual. Aí aqui vem algumas formulazinhas que vocês têm que se acostumar a utilizar no Excel. Por exemplo, a fórmula se. Se na coluna A, na linha 6, a palavra que estiver escrita for igual a cartão, vamos lá, cartão. Se for igual, você vai fazer o que? Você vai somar tudo que tiver para frente. Beleza? Se não, você vai deixar como zero. Aí aqui eu vou fechar o parêntese. Se não, o teste lógico lá fechando agora. Se for falso a afirmação que lá está escrito cartão, ele vai deixar como zero. Ok? Não fechou parênteses, o Excel fechou por mim. Então agora, se eu puxo isso aqui para baixo, ó, ele procurou pela palavra cartão e somou. E aí, o que você pode fazer? Você sabe que tudo que está aqui é cartão. Se por acaso tiver outro cartão aqui, ó, ele vai aparecer aqui a soma no final também. E aí o que você pode fazer? Cartão, cartão. Isso aqui vai ser igual a soma de tudo que tiver aqui. Beleza? Então esse seria o valor do cartão aqui. Isso é uma maneira de fazer. Cartão
18 mil no ano lá. Mas essa não é a única forma e nem é a mais simples, né? Daí vem a aprender a utilizar as demais funções no Excel. E aí vem, por exemplo, a somar produto. Então vamos lá, somar produto igual somar produto. O que ele vai fazer? O que eu quero que ele faça? Vem aqui na tabela 2, despesas. Eu vou apagar aqui cabeçalhos e deixar só despesas. Por quê? Porque eu quero que ele verifique nas despesas. O que eu quero que ele verifique nas despesas? Onde for igual a investimento, beleza? Então, lembra sempre que tudo que for texto no Excel tem que estar entre aspas. Investimento. Sempre que ela achar investimento, então vamos lá, vamos fechar esse somar produto aqui, vamos abrir um outro parêntese, porque que eu quero que ele faça mais alguma coisa. Sempre que ela achar a palavra investimento, ele vai somar o que? Ele vai somar tabela 2 de janeiro, e aí aqui eu vou abrir o parêntese, tabela 2 de dezembro. Quando eu faço isso, automaticamente ele vai fazer a soma aqui para mim. Ah, mas aqui deu um problema, ó, porque ele está somando tudo aqui. Então, ó, 24 mil, tudo que for de cartão, é, na verdade aqui é investimento, né? Tudo que for de investimento, ele está somando aqui para mim agora. Se você vier aqui, 24 mil reais, 24 mil reais. E essa é a fórmula que eu coloquei aqui, beleza? Então, ó, aqui você aprendeu a utilizar duas fórmulas: verificar se e somar produto. Beleza? Através disso, a gente consegue fazer várias coisas. E aí aqui, ó, nesse momento, a gente já falou da formatação condicional, eu posso fazer uma outra coisa aqui. Sempre que aqui eu coloquei inseri um gasto máximo, né, para o meu cartão. Eu vou mesclar essas células aqui, ó, e eu vou criar uh, uma condicional aqui nessa área aqui, toda essa área. Só que antes eu vou verificar aqui, ó. As regras mais simples já mostrei para vocês. Eu vou criar aqui uma nova regra. Uh, vou eliminar essas regras aqui. Vou eliminar essas regras e vou criar uma nova regra. Qual vai ser essa regra? Certo? Eu vou fazer dois Cs aqui, ó. Igual se, abre um parêntese, se. E aí eu vou ter que atender duas condições básicas para mim poder é, colorir a célula de vermelho ou não. Se. Aí, ó. Quando eu tenho duas condições, eu posso colocar aqui i. Ele vai ter que atender mais de uma condição. Se fulano de tal e fulano de tal tiverem atendidas, eu vou colorir de vermelho. Se não, não. Beleza? Então vamos lá. Se A6, aí aqui é o que eu falei com vocês mais cedo. Se A6, e aí eu não posso deixar uh, a coluna
eu não posso deixar a linha travada porque eu tenho que utilizar essa fórmula ah, em mais de uma posição. Eu vou ter que arrastar essa fórmula para a lateral depois. Se A6 aqui for igual a Q, eu quero verificar cartão. Então vou colocar entre parênteses, cartão. Se A6 igual a cartão, ponto e vírgula, e aí agora eu seleciono o que? B6. E aqui eu não posso travar nem linha nem coluna, porque eu vou ter que descer depois, né? Puxar essa forma para os outros lados depois, tanto para baixo quanto para o lado. E B6 for, no caso, maior, né? Maior que. Aí esse aqui eu gasto com o cartão. O gasto com o cartão, esse eu tenho que deixar fixo. Se todas essas condições aqui forem positivas, vai ser 1, se não 0. Beleza? Então, ó, se na linha A, na coluna A, na linha 6, eu tiver a palavra cartão e o, a, o valor em B6 for maior do que B2, eu tenho que colorir. Se não, não faz nada. Então vamos lá em formatar, preenchimento, vermelho, ok. Então se isso aqui for verdade, essa célula vai ficar colorida. A gente sabe que não é, né? Mas eu só vou testar aqui, ó. Ok, não é verdade, mas e se eu puxar isso pro lado? Continua não sendo verdade, beleza? Mas e se eu puxar para baixo? Eu vou fazer o seguinte, Ctrl C, não vou fazer isso aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou vir cá em gerenciar regras, ela está valendo para B6, mas eu quero que ela valha também até dois pontos, jogo da velha, M, jogo da velha, 39, ok? Nenhum valor aqui é maior que 2000 e 1000. Ela coloriu toda a linha do cartão. Ah, não, essa não é a linha do cartão. Essa linha aqui é a linha da internet. A linha do cartão é essa aqui. Ela vai colorir todas as células correspondentes. Então, quando eu alterar os valores aqui, mesmo se eu colocar o cartão em outra posição, ela sempre vai procurar pela palavra cartão. E assim eu posso fazer para outras coisas também. Eu não quero só cartão. Eu venho cá em formatação condicional, gerenciar regras, e essa aqui eu posso simplesmente pegar essa regra, alterar ela e colocar ela em função de uma outra coisa, por exemplo. No caso aqui ela está comparando com B2, mas eu quero limitar, sei lá, gasto com condomínio, gasto com alguma outra coisa. Eu posso vir cá, editar regra, copiar essa regra, ó, Ctrl C, dou um OK aqui, ó, crio uma nova regra e vou colocar uma nova regra aqui, ó. O que eu vou verificar agora? Eu vou verificar se é academia. Vamos lá. Academia. Ok? No caso aqui, ó, lembrando que eu sempre tenho que colocar igual. Qual que é o meu gasto de academia? Eu não verifiquei ainda. Ok? Não verifiquei. Ah, então eu vou colocar aqui para ela verificar sempre na. ah, vou colocar aqui B3. Ok? Formatar, vermelho, ok. Eu não coloquei, olhando aqui, eu não coloquei nenhum valor em B3, beleza? Dou um OK aqui, e aí ela tá valendo para C17. Olha lá, isso aqui não é legal, porque eu selecionei uma célula aleatória. Então vamos colocar aqui, ó, o mesmo valor aqui, ok? De B6 a B39. Só que agora verificando a academia, eu dou um OK, ela a academia aqui é R$ 100, eu não determinei o valor. Eu vou colocar aqui R$ 90.
não deu certo. Alguma coisa nós fizemos de errado. O que foi? Não sei. Vamos ver cá. Formatação condicional, gerenciar regras. Ah, tá aqui, ó. A6. Aqui, ó. B6. E aí, lembrando, aqui a gente não pode deixar travado, senão não funciona. Dá um OK. OK. Dá um OK aqui. OK. Tá solucionado o problema. Ah, não, isso aqui não é academia, é Spotify. A academia é essa aqui. Vamos lá, academia. Então ela vai colorir de vermelho aqui. Vou colocar aqui academia. Show? Muito bacana, né? E aí, eu vou vir cá em formatação condicional, gerenciar regras. A da academia eu vou excluir. Então, essa da academia aqui não vai existir. Uh, no caso aqui, eu coloquei o investimento de 24 mil no ano previsto e meta de investimento anual de 20 mil. No gasto do cartão coloquei 1.000 mensal. Isso aqui é meio irreal, né? Vamos colocar 2.000. Então, para gastos até 2.000, minha planilha não vai reclamar, ok? E a mesma coisa você pode fazer aqui para o seu excedente. Qual que é o seu excedente aceitável? Então, se ele for maior do que R$ 1.000, vamos colocar aqui, vai ficar verde. E aí, lembrando, você pode definir a cor que você quiser. E se ele for menor do que alguma coisa? É menor do que R$ 200. Eu quero que ele fique vermelho. Então, se acontecer aqui de algum mês você ter um gasto muito maior, ah tá, tem um gasto intermediário aqui, né? A gente colocou, se ele fosse maior que 2.000, vamos lá, ó, gerenciar regras. Se fosse maior que R$ 1.000, verde. Se fosse menor que 200, e se for entre? Então vamos lá, gerenciar regras está entre 200,1 e 999,99. Ele vai ficar amarelo. Tá aí, ó, ficou amarelo. Então já é um sinal de atenção aqui para os gastos. Uh, ok. Uh, isso aqui já é o básico da sua planilha. Se você quiser colocar mais funções, mais coisas, é possível colocar, né? Uma outra coisa bacana que eu gosto muito de fazer é clicar nessa linha aqui, por exemplo, ó. Vem cá em exibir. Não, isso mesmo, exibir, congelar painéis. E aí quando você rolar ela, vou descongelar aqui, porque é mais bacana se você clicar aqui, ó, congelar painéis. Se você rola para baixo, para cima, você consegue uma visualização mais dinâmica aqui. Não fica sumindo o que você quer realmente ver. Eu acho que é melhor ainda do que isso, descongelar. Vamos congelar aqui em janeiro, ó. Porque aí, ó, tudo bem. Você pode rolar para baixo, que ela não esconde o cabeçalho aqui. Se você rolar para o lado, você ainda continua vendo as despesas ali, ó.
Beleza. O que é importante aqui agora? O importante é você entender o que você está fazendo. Então, ao longo do ano, você pode ir colorindo aqui o que você realmente já fez de pagamento de uma outra cor, ou você pode utilizar o que eu já mostrei aqui. Ó, eu já fiz os pagamentos, ah, mas você pode também criar uma condicional aqui, ó. Vamos, por exemplo, inserir aqui uma linha status, uma linha de status. Então aqui agora eu vou limpar tudo nessa linha aqui. E aqui vai ser o seguinte, ah, vou colocar aqui para verificar se está pago ou não. PG é pago. Ok. E aqui agora eu vou vir cá em dados, validação de dados. Vai ser uma lista, no caso nem é uma lista grande, né? Setup, tá pago ou não. Você pode definir aqui como outros status, certo? E aí aqui, ó, se estiver pago, você colore aqui de uma outra cor. E aí aqui é o seguinte, você pode colocar aqui formatação condicional, gerenciar regras, nova regra, igual, se, a parêntese, e aí você pode puxar isso para todos, né? Se C6, aí aqui é importante você não travar novamente, ó. C6, não deixar ela travada. Se C6 igual a pago, ponto e vírgula 1, se não 0. Se ele for positivo, tá pago realmente. Vem cá mais cores, coloca esse verde aqui. Ok, ok, dá um ok, beleza. Agora aqui, ó, se eu puxar, ele vai definir como pago para tudo. E aí você pode brincar com várias opções aqui, mas eu particularmente não gosto dessa formatação condicional para os pagamentos que eu estou fazendo. Eu prefiro eu vir aqui eu mesmo e colorir, mas é uma opção que você tem aqui. Ok, por que que eu coloco aqui em amarelo? Geralmente eu gosto de colocar aqui em amarelo para chamar a minha atenção. Um outro detalhe aqui que você pode colocar também é em relação a